gostoso adorar a Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria ler uma palavra para os irmãos que está em 2 Samuel, capítulo 24. E eu vou ler aqui o versículo 25. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25, que diz assim: E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Irmãos, essa palavra, ela diz que surgiu no coração de Davi o desejo, já na sua velhice, de fazer a conta do sucesso que ele tinha tido durante todo o seu período como rei, como um grande guerreiro. E ele pede para chamar Joabe, chefe do exército. E ele fala: Joabe, vem aqui, quero que você vá agora em toda Israel, do norte ao sul, do leste ao oeste, em toda a província, em toda a aldeia, onde tiver alguém. Eu quero que você conte para mim, eu quero que você enumere o povo, que você conte o povo. E Joabe, ele fala: olha, meu Senhor, que Deus multiplique sobre a tua vida 100.000 vezes mais os homens que já tem, mas para que isso? E ali o rei fala assim: Joabe, somente vá e numere o povo, conte quantos tem. Então Joabe saiu, foi e começou a contar os seus soldados. E a Bíblia diz que quando ele volta a Davi, e ele volta trazendo o número, a soma. Ele havia contado em Israel 800.000 homens de guerra, aqueles que guerreavam com espada, e 500.000 homens que faziam demais outros serviços, dentre eles diversas profissões, entre pedreiro, padeiro, carpinteiro, aqueles que tomavam conta dos demais trabalhos de Israel. Isso sem contar o número de mulheres, crianças, mas eram milhares de pessoas. Fazendo isso, Davi, a Bíblia diz que Deus, ele não gostou daquilo que Davi tinha feito, porque Davi, ele tinha subido ao coração dele o seu ego, e ele queria saber o tamanho do seu sucesso, tudo que ele tinha. Mesmo ele sabendo que tudo que ele tinha vindo de Deus. E a Bíblia diz que Deus envia um profeta para ele, Gade, e aí o profeta fala para ele: olha, Davi, isso não caiu bem aos olhos do Senhor, e por causa disso, é para que você escolha uma das três coisas. E aí ele diz assim, Deus oferece para ele: te ofereço, no versículo 12, vai Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, ele e disse: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja aos teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste sobre a terra? E Davi, ele se entristeceu muito, porque ele tinha cometido um erro, e do seu erro lhe veio um castigo. E ele pensou: vou passar 7 anos de fome. Imagina se José se preparou 7 anos para poder enfrentar 7 anos de fome. Acho que todos conhecem a história ali de José. E mesmo ele tendo preparado, ainda houve fome na terra. Imagine eu enfrentar 7 anos de fome agora assim do nada. Como que eu vou sustentar este povo? Depois ele olha a segunda opção, em que 3 meses ele fugindo dos seus inimigos, e sem a bênção de Deus os inimigos o iriam perseguir, e com certeza mataria todos os soldados. E outro 3 dias de peste. E ele diz: olha,
é melhor que a gente caiamos na mão do Senhor. Melhor é estar na mão de Deus do que os nossos inimigos. Porque se houvesse fome, com certeza o exército de Davi ficaria frágil e seria muito fácil para ser ali dominado. Então Davi, ele se arrepende do que ele tinha feito, ele faz uma oração a Deus quando ele está passando e ele vê que o anjo feria o povo. E ele diz assim: poxa, mas se foi eu que pequei, foi eu que errei, não deveria vir contra mim, a minha casa, todo esse mal, mas por que ao povo? E aí imediatamente Deus, ele fala para Gade, o profeta. Naquele mesmo momento ele diz assim, vai, no versículo 18, e diz a Davi: levanta-te ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra do profeta. Foi lá, chegou até lá, e quando ele chegou, ele disse a Araúna: Araúna, eu vim comprar todas essas terras. E Araúna: olha, mas Senhor meu rei, por que viestes a mim? E ele fala: eu quero fazer um holocausto ao Senhor. E aí Araúna, ele pega e fala assim: meu rei, tudo que eu tenho é teu, pode pegar todos os gados, pode pegar todas as madeiras, pode pegar os bois que eu tenho, pode pegar toda a terra e fazer o holocausto. E aí é onde eu quero entrar no mistério dessa palavra. Davi, ele vendo Araúna oferecer tudo isso, ele fala assim: porventura ofereceria eu algo a Deus que não me custasse nada? Davi, ele poderia ter feito um holocausto daquilo que ele apenas tinha já ganho, mas ele falou: não, eu preciso fazer algo além daquilo que eu já ganhei. Eu preciso dar daquilo que me custe alguma coisa, daquilo que me causa dor, daquilo que me faça sentir que eu estou fazendo um investimento além das minhas possibilidades, porque com certeza Deus há de retribuir. Uma certa feita aqui, Deus tocou no meu coração de dar uma oferta de gratidão a Deus, e eu dei uma oferta daquilo que eu não podia. Eu tinha uma dívida muito alta, eu fui dar uma oferta daquilo que eu não podia. E Deus, ele, antes disso, tinha usado o servo dele, o profeta dele, nosso irmão, acho que é Anselmo, é isso? Lucas? Meu Deus, Joyce, você me falou errado. Tinha usado, a gente às vezes não tem costume de dar valor, de dar honra ao profeta, mas eu quero dizer, Deus usou esse varão e falou muitas coisas para mim, e eu acreditei na palavra do profeta. Quando você acredita na palavra daquele que Deus tem colocado sobre esta casa, neste lugar, para abençoar a tua vida, você pode acreditar que Deus, ele vai te abençoar. Esta semana a gente teve uma experiência extraordinária. Nós tínhamos uma situação para uns documentos para assinar no valor de R$700. A gente tinha que pagar ali, e eu e a Joyce fomos, e eu falei assim: Joyce, Deus proverá, porque a gente só tinha R$340. Falei: vamos lá, Deus vai prover na nossa vida, Deus proverá. Ela falou: Gerson, eu não sei como é que vai ser. Eu falei: Deus proverá, vamos lá. E chegamos lá na conversa, eu falei assim: mas será que não tem como a gente pagar no outro dia? Porque eu não tinha mais o valor, não tem como se fazer alguma coisa. E a Joyce preocupada: e agora? Eu falei assim: confia, Deus falou que ia dar certo, confia. E daqui a pouco aquela mulher, ela falou assim: eu entrei em contato aqui, eu consegui fazer uma coisa aqui, vocês vão pagar R$311,50. E eu falei para a Joyce: sabe como Deus é fiel? A gente nem tinha almoçado ainda, quer dizer, ela tinha, eu não tinha almoçado ainda. Eu falei: ainda sobrou dinheiro para o lanche para pagar o estacionamento. Perfeito, Deus é fiel, irmãos, é só você acreditar. Por isso, nessa noite eu quero te fazer um desafio de fé, baseado nesta palavra, naquilo que Deus fez na vida de Davi. Deus, ele cessou, ele repreendeu. Olha como é
interessante. Lá em Malaquias, se não me engano, ele diz assim, que se você trazer os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, o Senhor ele repreenderá o migrador, o portador e o devorador. Olha como a palavra é a mesma. Aqui ele fala, 7 anos de fome, 3 meses de perseguição, ou 3 dias de peste. Deus repreende da mesma forma. Irmãos, Deus tem algo para providenciar na minha e na tua vida. A gente só precisa acreditar e fazer aquilo que nos custe. E o que nos custa? É dar aquilo que a gente nunca deu, é pisar onde a gente nunca pisou, é acreditar naquilo que a gente nunca acreditou, é ofertar além das nossas condições, crendo que Deus ele é fiel e poderoso para abundar e superabundar na nossa vida 100 vezes mais do que aquilo que a gente pensa ou podemos pedir. Então Deus ele está pronto para abençoar, como diz a palavra dele. Por acaso a minha mão está encolhida? Não, minha mão está estendida para te abençoar. Basta a gente crer. Nessa noite eu lanço o desafio: você dar uma oferta, aquela que você nunca deu, ninguém precisa saber, é você e Deus. Eu vou dar uma oferta aqui, mais do que eu posso. Se em 3 meses Deus não te abençoar, muitas vezes mais, Deus não está falando através dessa palavra. Mas se Ele te abençoar, creia, Deus ainda é Deus que fala nessa terra. Ele manda a palavra e a palavra dele não volta vazia. Antes ela vai e faz tudo que lhe apraz e volta ao Senhor e entrega e fala assim: ó, está aqui, Pai, tudo que o Senhor me mandou, eu fui lá e cumpri na vida do meu servo e vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero que você pegue a sua oferta. Irmão, eu trouxe a oferta aqui nos envelopes. Tem aí como você fazer o Pix, você dizimar, e Deus ele vai prosperar a sua vida poderosamente. Tudo baseia-se, não é naquilo que a gente diz, é naquilo que a gente crê. Não é naquilo que alguém me diz, é aquilo que eu creio. Se você crê, será próspero, você e a tua família, a tua vizinhança. Deus prospera tudo que existe dentro do seu lar, dentro da sua casa e em volta dele. Você que vai entregar seu dízimo, o pastor vai estar orando por você. Você que vai ofertar, e você que também não tem oferta hoje, em nome de Jesus Cristo, acredite que Deus ele vai te prosperar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Deus, te adoramos com o nosso louvor, e agora vamos te adorar com as nossas ofertas e os nossos dízimos. O Senhor é poderoso, Deus, e é fiel para cumprir tudo que está na tua palavra. Davi ele se arrependeu, Pai, e ao se arrepender ele foi lá e montou um altar e ofertou a Ti, Senhor, um sacrifício, uma oferta que lhe custou algo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ofertar o melhor que podemos ofertar nesta noite, e o Senhor é fiel para nos abençoar e repreender, Senhor, todo mal contra nossas vidas, e tudo aquilo que está parado, Deus, vai andar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos na Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém.